Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no canal Voz Literária. Mais uma entrevista aqui no canal. Lembrando, né, gente, que as entrevistas agora podem ocorrer não só nas terças literárias, mas nas quartas literárias, quintas literárias, enfim. E agora, vinculado ao programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade, que é o PGCult, da Universidade Federal do Maranhão, e também vinculado ao programa de pós-graduação em Letras de Bacabal, também da Universidade Federal do Maranhão, que simultaneamente estão também passando aqui esse momento, a Voz Literária. Gente, é com muito prazer que eu trago a Elaine Marcelina, gente que é escritora, professora, é mãe, é empreendedora, enfim, gente, 1001 utilidades, como todas nós mulheres, né, que acabamos nos envolvendo, né, Elaine, em tantas funções e tantas atividades. E, Elaine, eu começo, então, fazendo a pergunta que eu sempre dei início aqui para as entrevistas, né? O canal se chama A Voz Literária. E aí eu queria perguntar para você, quando é que você ouviu pela primeira vez a Voz Literária, Elaine? Seja bem-vinda aqui no canal. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Estou muito feliz em estar por aqui. Essa voz literária, na verdade, assim, quando eu me apaixono pela leitura, é na escola, né? Que eu ganho meu primeiro livro novo, né? Que eu faço uma festa enorme. São 2 livros. No sorteio da escola, eu tinha aí, acho que 8 ou 9 anos de idade, eu não esqueço isso. Eu sou a mais velha de 5 filhos, então isso foi muito marcante. Então, eu sempre fui leitora ávida. Agora, a Elaine, escritora, já demorou mais um pouco para nascer, né? Eu já estava lá pelos meus 30 anos, quando eu recebi o convite para escrever o primeiro livro. Mas eu acabo escrevendo dessas memórias, principalmente desse fato de ganhar o primeiro livro na escola. Elaine, e por que demorou tanto? Fala um pouquinho da sua formação, você é historiadora, você foi primeiro para a história, depois voltou para a literatura, como é que funciona a sua dinâmica até você virar a escritora Elaine Marcelina, conhecida com mais de 6 livros publicados, antologias, enfim. É uma trajetória bacana, né, nos últimos 13 anos. Eu até me assusto às vezes quando a pessoa diz assim, tantos livros publicados, tantas antologias, mas nasceu da seguinte forma: a leitura, sempre apaixonada pela leitura, né? E eu fui fazer graduação muito tarde, só depois que me tornei professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, né? E fui fazer minha graduação em História, e eu dizia sempre assim, se um dia, né, eu fizer faculdade, porque eu passei com 18 anos, mas não consegui, pela pobreza, eu nasci no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro, uma favela, Vila Aliança, né, e tinha uma dificuldade muito grande, então eu passei para psicologia aos 18, e minha mãe não pôde me ajudar com transporte e tal, e aí aquele sonho ficou guardado. Quando eu me tornei funcionária pública, eu fui fazer minha graduação e aí trabalhei com história de mulheres, com depoimentos. E aí eu sempre dizia assim, se um dia eu fizer faculdade, eu vou falar da história das mulheres negras por conta da história de vida da minha mãe e das minhas tias, que sempre foram domésticas. Então, um sobrinho olhava o outro, um primo olhava o outro, e elas dizendo que iam trabalhar, aquela coisa, aquele universo ali. Sempre pensei na questão da mulher. A pesquisa, ela não é linear, né? Então, como eu fui para a história e sou sindicalista, né? Venho assim, tenho uma veia política, fui para o movimento sindical, movimento partidário, movimento negro unificado, fui dirigente do meu sindicato. Eu queria fazer entrevista com mulheres. E aí eu pensei no CEP, que é um sindicato de maioria mulheres. Mas não consegui isso. Me apaixonei pela metodologia de história oral e aí comecei a coletar depoimentos. E nisso, para a graduação, eu fiz um tema que era
a atuação social e política das mulheres no Rio de Janeiro de 75 a 85. E aí comecei a coletar depoimentos. Coletei depoimentos da mãe Beata de Iemanjá, que já faleceu, era uma mãe de santo, mãe Arlene de Catendê, Zezé Mota, uma atriz, e uma aluna minha que se alfabetizou aos 60 anos de idade comigo, e moradora da Zona Oeste, em Santa Cruz. Então, eram 6 depoimentos, e como linkar, né, qual era o fio condutor desses depoimentos, e de tanto que eu falava nisso, surgiu o convite. Elaine, vamos escrever um livro. Eu sempre fui ousada, Cristiane, muito ousada. Falei assim, eu nunca soube escrever livro, mas se estão me convidando, eu topo, né? E aí eu topei fazer o livro com os depoimentos, e quando eu estava indo em direção à editora, os livros seriam dos depoimentos dessas mulheres que eu usei no TCC de graduação em História. Eu falei, caramba, eu sempre disse que eu falaria sobre mulheres por conta da história de vida da minha mãe. Tem que ter um texto para minha mãe, tem que ter um texto para minha avó, para minha filha. E aí foram surgindo os contos do livro, poesias, todas sobre mulheres. E o livro se chama Mulheres Incríveis, que está na 3ª edição. Então, no ano de 2008 nasce a historiadora, né? Eu me graduo em História, e no mesmo ano nasce a escritora Elaine Marcelina. Muito timidamente, eu digo para vocês, a escritora, né? O livro era com 6 depoimentos, eu ainda muito tímida. Mas quando você abre um portal para a sua vida e se permite... Logo em 2011 eu lancei mais um livro, aí fui fazer um mestrado em História, né? Eu sou mestre em História. Depois eu cursei um doutorado em Educação na UERJ. Não estou mais na rede municipal, dei aula na pós-graduação de História. E hoje eu basicamente vivo da literatura. Hoje eu tenho, na verdade, 10 livros publicados. Em 2016, nasceu o primeiro infantil, quando eu vou escrever a 3ª edição pela Nandiala, do Mulheres Incríveis, e a Iris Amâncio me faz uma provocação. Por que você não faz um infantil? Aí eu dei vários textos, né? Que eu sempre produzi bastante. E ela disse assim, não, Elaine, a gente tem um texto seu, um microconto, que seria muito bacana se você topar. Eu falei, topo o desafio. Gente, o livro é As Coisas Simples da Vida, um texto que eu fiz para minha mãe numa conversa de café da manhã, entre mãe e filha. E eu digo sempre que esse livro traz as minhas maiores alegrias, que é esse aqui. As Coisas Simples da Vida, nasceu em 2016, conversa de café da manhã, cotidiano de uma família negra, né? E ali também eu começo a pensar, como eu fui regente, fui professora do ensino fundamental 1, 2, dei aula para o ensino médio, graduação, eu comecei a pensar na história do livro dentro da sala de aula, e sempre com essa pegada de um dia contar essa história, de ter ganho meu livro na sala de aula. E aí, aí eu fui trabalhando com a Iris uma série. Eu falei, agora eu quero gibi. Ela falou, não é assim, você de um dia para a noite faz gibi. Você tem que vir trabalhando a literatura infantil. E aí criei uma série, a série da Marcelina, né? Que eu lancei em 2019, que tem o primeiro livro de Marcelina, a primeira boneca de Marcelina, que é uma baiomia, e a primeira trança. E o primeiro livro é quando a Marcelina, que sou eu, tive essa ousadia, as pessoas também diziam assim, caramba, você vai botar o seu nome? Eu falei assim, o Maurício de Souza colocou o nome da filha dele na Turma da Mônica, e esse sucesso, né? Por que eu não posso ter a ousadia de colocar meu sobrenome numa série infantil baseada, e aí é para alfabetização, falando dessa minha história. E aí vem trabalhando mais as questões, né, de relações étnicas dentro da sala de aula. Como é que a gente aborda de 0 a 6 anos esse amor pelo cabelo, né, que é o primeiro. Aqui, a primeira palavra em Iorubá, que eu gostaria, como sou historiadora e sou militante do movimento negro,
é uma Biomi. Então, assim, para as crianças, de onde vem esse nome? E aí você pode falar do continente africano, ter a inserção, trabalhar a Lei 10.639 dentro da sala de aula. E aqui estou eu com o primeiro livro que ganhei na escola, o primeiro livro de Marcelina. Tem uma arte aqui dentro que é bem isso, sabe? Olha, essa ilustração da Gleiciane Dias. E fui produzindo, né? Fui produzindo, alguns eu não tenho aqui. E esse ano, aí eu recebi, antes da pandemia, o convite da editora Malê para escrever sobre a mãe Beata de Iemanjá. Não sei se vocês conhecem, mas foi uma Ialorixá que faleceu há 3 anos atrás e deixou um grande legado. Ela veio de Salvador, nasceu em Cachoeira, veio para o Rio de Janeiro com 4 filhos e deixou um terreiro de 35 anos na Baixada Fluminense. E eu tive uma relação muito forte, embora hoje eu sou do Candomblé, na época que eu a conheci eu não era, foi na época, ela foi uma das primeiras entrevistadas do livro Mulheres Incríveis. E quando eu recebi esse convite, eu confesso que eu tremi na base, Cristiane, quem estiver me ouvindo, porque falar, né, de uma figura tão importante como Mãe Beata de Iemanjá. E aí, de repente, o Wagner me liga e diz assim, vamos fazer um infantil? Você tem algum texto aí que dá... Aí eu tinha uma poesia, né, que eu escrevia muito sobre ela, e aí ele falou assim, arruma para o infantil, vamos fazer... E começamos a trabalhar. Entrou a pandemia, tudo ficou parado. E no final do ano passado, a gente retomou a produção e com a ilustração da Anne Gonzala, tá essa coisa assim... Esse é o filhotinho mais novo. Deixa eu ver aqui. Beata, a menina das águas. E a Anne faz uma homenagem, né? Isso aqui é ela mais velha no final. Então, esse é o bebezinho mais novo de autoral. De antologia, tenho esse, né? Que toda palavra dita ou escrita seja amor, organização da Rosana Rodrigues, e um xodó que é Cadernos Negros 43. Eu publico em Cadernos Negros desde 2015, que é uma antologia do movimento negro de São Paulo, né? Então, são 43 anos, e esse ano é a primeira vez que eu tive coragem de publicar em poemas, que um ano é conto e outro ano é poemas, né? Então, vem desde 2015 publicando, e é isso. Então, assim, hoje eu ministro também cursos de escrita criativa e fomento crianças, jovens e adultos a publicarem seu primeiro livro, a pensarem assim que é possível se você tem uma história, se você quer escrever. Eu faço oficinas online agora por conta da pandemia, mas eu fazia presencial. E aí, nesse inteirinho, nasce a empreendedora, e a livraria nasceu esse ano. Minha sócia é minha filhota de 16 anos, né, que faz a parte toda burocrática lá de cadastrar livro, de cuidar de site e tal. Mas por que uma livraria na periferia com esse nome? Livraria Ojuobá. Ojuobá é uma palavra em Urubá que significa os olhos do rei Xangô, né? Então, isso significa, assim, um polo de literatura negro brasileira na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu moro em Campo Grande, temos pouquíssimas livrarias. Elaine, você é louca, em plena pandemia, abrir uma livraria? Ela é online, mas ela funciona na minha sala. Para quem é de Campo Grande, eles podem comprar sem frete, seguindo todos os protocolos de segurança, vir aqui, né? E comprar os livros, adquirirem seus livros infantis e de outros autores, as editoras parceiras, como a Nandiala, a Semente Editorial, Malê. Eu pego o livro, né, tanto com o escritor, e aí é uma forma também da minha filha, que está estudando, está no ensino médio, também escreve, está produzindo um livro agora, se manter na cultura, me ajudando dessa forma. É ela que faz correio, como eu disse, faz a parte burocrática, tira as fotos, me ajuda nas entrevistas com os escritores. É isso, dessa forma que foi construindo
essa trajetória, né? Que tanto me dá prazer de estar aqui conversando com vocês, que é a historiadora que escreve, que incentiva. E nesse momento eu estou com 2 antologias oriundas das minhas turmas de escrita criativa. Uma se chama Parto Normal, que é uma das analogias que eu uso nas minhas aulas, que escrever é como se fosse uma gestação, né? O bebê vai nascer de parto normal ou de cesárea. E eu brinco que cesárea são os textos acadêmicos, né? Porque eles têm hora e data e formato. E aí as pessoas também, quando nós abrimos, quem está me ajudando nessa organização é a Joyce Aziza, uma escritora de São Paulo, e uma parceira mesmo. E ela era aluna do curso, passou a ser uma amiga, uma parceira, e a gente está para lançar esse livro. Conseguimos reunir, em plena pandemia, 50 mulheres. Então, é uma antologia. A ilustração é de uma das alunas, que é a Rogéria. Nós conseguimos fazer com uma editora de mulheres, que é a Fêminas, da Sandra, é uma editora de São Paulo, e, sobretudo, essa ousadia de produzir e publicar em plena pandemia, né? Isso, eu acho que meu nome poderia ser ousadia, Cristiane. Elaine Marcelino. Acho que é a sua próxima série, hein? Ousadia. Ousadia. A minha irmã, ela pergunta assim, gente, você dorme? E agora a resposta. Todo mundo pergunta isso, porque nessa trajetória toda eu me tornei roteirista, né? Eu tenho um argumento pronto, em algum momento vira filme. Me tornei dramaturga, tenho 2 peças escritas e estou doida para a pandemia acabar para começar a botar essa peça na rua. E dormi, assim, eu durmo pouco, né? Eu durmo pouco. Estou produzindo, ainda hoje vou produzir um texto que é para fechar essa questão da antologia e a gente conseguir colocar, que a ideia era que nós lançássemos esse mês, que é um mês que fala do 25 de julho, das mulheres negras latino-americanas e caribenhas, mas não vamos conseguir, mas a gente quer tentar pelo menos soltar a pré-venda para o pré-lançamento, na verdade, para ainda dentro do mês. Vamos ver se a gente consegue. E aí, o dormir, assim, eu digo para todo mundo que acredita naquilo que faz, Cristiane, que eu tenho uma caixa de ideias. Não é uma caixa física, mas pode ser, onde eu anoto tudo que eu desejo fazer. Eu quero escrever. Eu tenho hoje, aqui nesse computador que nós estamos falando, uns 10 livros. Não tenho prontos, sim. Uma coleção cotidiana, que eu escrevo muita crônica. Como colocar esses livros na rua? Tem um depoimento de diversas mulheres para dar continuidade à série Mulheres Incríveis. Tem 2 infantis escritos, um sendo ilustrado. E fico inquieta sempre com essa produção. E estudo. Ainda estou fazendo uma pós em literatura de autoria feminina. Sou estudante também, sou dever de casa, né? Tenho que fazer. E agora mesmo fui convidada para dar aula numa pós-graduação de Relações Étnico-Raciais e Indígenas, coordenada pela professora Cíntia Barreto e o Tom Farias. Com muito orgulho farei parte desse corpo docente. É uma pós-graduação online que começa em agosto. Quem estiver nos ouvindo está lá nas minhas redes, pode solicitar. Então, eu acho que eu gosto de escrever, fomentar outras pessoas a escreverem, acolher esses escritores nessa livraria da periferia, porque tem muita gente boa escrevendo. O mercado editorial no Brasil, a gente sabe, daria aí um outro programa, né? É muito difícil, mas eu digo para todo mundo, não tema mercado editorial, não tema que você é uma mulher negra publicando, que o seu livro vai ficar lá no final da livraria.
o importante é ser ousada, produzir e colocar essa literatura no mundo, a tua escrita, essa tua voz, sabe? E é isso. É isso que me move. Elaine, gente, eu estou com tantas questões aqui, mas eu estou curiosa para saber se na sua livraria, que está na periferia, né, na zona oeste do Rio de Janeiro, há jovens escritores, ou não tão jovens de idade, que te buscam, falam, olha, eu tenho esse caderno, eu queria publicar, né? Você sente que há uma produção local, né? Tem. E que eles buscam a publicação? O que será que eles escrevem, Elaine? Então, eu tenho um aluno, Pedro, que eu vou retomar as aulas com ele agora, aqui de Campo Grande. Ele já tem um livro publicado sobre... Os livros dele é como se fossem jogos eletrônicos, e ele coloca aquelas histórias dos jogos no papel e transforma em livro. E eu estou ajudando o Pedro a produzir mais um livro. Como é que ele constrói esses personagens? Que narrativas são essas? E tem outros jovens que me procuram, por exemplo, Elaine, eu quero escrever, mas eu não sei publicar. Eu não tenho dinheiro. Você me indica? E aí eu vou indicando também um caminho, que é a publicação independente. Dou o passo a passo lá, ou as novas editoras. Eu estou com uma aluna minha, que é a Paula Guimarães, que ela é do Ceará, e a Paula está com uma nova editora, que é a editora Esperançar. Então eu vou indicando, sabe? A Cristiane Sobral está com a editora, Aldeia das Palavras, né? Tem essa Fêminas da Sandra, tem a Nandiala, que tem um público específico, como a Malê tem um público específico, uma literatura de autoria negra, né? Ou que versa sobre isso, independente que seja escrito por não negros, enfim. Então, eu acabo sendo um canal para crianças, jovens e para adultos, assim. Eu tenho colegas de trabalho que agora, a partir desse curso, se descobriram escritores. Porque, na verdade, a gente vive num país, Cristiane, que se diz assim, um país de não leitor, né? Aí você vê a mídia o tempo inteiro. O Brasil é um país de não leitor. Como é que eu me permito ser escritora? Por que demora tanto para eu, uma mulher negra? Claro, como é que quando eu tinha 16 ou 20 anos, eu ia ousar em pensar em ser uma escritora negra, periférica, né? Não, e aí, assim, a minha andança nesses movimentos sociais foi me dando todo esse empoderamento, esse arcabouço, conhecimento, com pessoas como Conceição Evaristo, que quando ela tinha tempo, ela fazia grupos na casa dela, né, para que apoiar os novos autores, as novas escritoras, a Lia Vieira, a Ana Cruz, que são escritores aqui do Rio de Janeiro, que são... Então, eu consegui, na minha geração, ter esse apoio, e aí eu venho com essa pegada de apoiar os novos. Tem uns meninos do coletivo Mente Ativa, que a minha filha faz parte aqui de Campo Grande. Digo meninos porque tem 18, 19, 20, e eles estão nessa pegada de publicação. Da primeira publicação, de publicar em antologia, sabe? Então, essas pessoas também chegam aqui. E o que é interessante também na livraria, por exemplo, chega alguns jovens colegas da minha filha aqui, que não tem muito esse hábito da leitura, mas quando vê o livro, aqui, ó, aqui em casa é uma livraria, pega, senta no puff, e o Bruno Black é um escritor aqui também da Zona Oeste, muito conhecido, e também fomenta, faz várias antologias, novos autores. E esse menino chegou aqui em casa, pegou o livro do Bruno, que é o Tarja Preta, que é o mais novo, disse assim, eu conheço ele, porque o Bruno é muito midiático, olha que bacana. Sabe, vê, aqui em Campo Grande, conhece um escritor que está badalando aí o Brasil, não sei quantos livros, então eu acho que é um pouquinho disso, sabe, trazer isso para uma área tão carente que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro, entendeu? Eu estou pensando, né, essa fama que o Brasil recebeu, né, de não leitores, eu acho que isso é uma mentira, porque não tem oportunidade. Agora, a criança, o jovem, gente, não precisa nem ser o idoso,
quando tem a oportunidade, né, eu posso dizer a experiência, bom, na minha casa, meu pai agora está lendo meus livros, com 75 anos, agora ele resolveu pegar os meus livros, eu sou professora, e aqueles livros, né, que saem a partir da cesárea, eu adorei. Uma hora marcada. Uma hora marcada, é isso. E aí, estou muito feliz, né? Então, eu acho que não é que o Brasil, né, o brasileiro não lê, é porque realmente as políticas públicas nunca foram feitas, né, com esse objetivo para sanar essa curiosidade e essa formação, enfim, eu fico pensando muito nisso. E uma outra coisa que você disse, Elaine, que os livros, né, de autoria negra e, sobretudo, feminina, elas ficam lá escondidinhas, né? Você falou que fica lá no último livro. Você acha que de uns 10 anos para cá, essa produção já não está em destaque? O que você acha? Eu acho que poderia estar mais ainda, né? Nós temos aí, vou voltar na Conceição, que é um ícone da literatura, ganhou o Prêmio Jabuti, um dos maiores prêmios de literatura do Brasil, mas foi tardiamente reconhecida. Hoje a Conceição tem 74 anos, né? Se você ouvir, buscar, você vai saber disso. E aqui na Zona Oeste, tem alunos meus, eu acabei de dar um curso em parceria com a professora Heloísa Buarque de Holanda, no Pacto de Letras da UFRJ, pela Universidade das Quebradas, de escrita criativa, e esse curso iniciou no final de 2020, terminou no início de 2021, online, e eu trabalhei com os seguintes escritores: Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Ana Cruz Lia Vieira, Eliana Alves Cruz, Cidinha da Silva, e no ano passado, no fim do ano, o quarto despejo da Carolina Maria de Jesus fez 60 anos. E ainda tinha aluno que conheceu Carolina a partir do meu curso. Tinha aluno que não conhecia a Cidinha da Silva, que tem livro da Cidinha no PNLD, né, nas escolas. Tem aluno meu aqui de Campo Grande, que eu dei aula até 2017 numa faculdade aqui, que não conhecia a Conceição. E aí a Conceição, muito generosa, ela tem um livro que é Ponciá Vicência, muito bom esse livro. E aí eu falei assim: Conceição, alguns alunos meus não te conhecem. Ela me deu 5 livros, autografou um para uma aluna que estava pesquisando sobre ela. Quando chegou na faculdade, o meu colega, professor, falou: como que você conhece a Conceição? E os outros eu fui sorteando, né? Então, ainda existe, Cristiane, esse déficit, né? Essa lacuna, que aí é oriundo do racismo, desse racismo estrutural, dessa falta de estrutura de políticas, né? Da questão da Lei 10.639 ter feito 18 anos, né? Maioridade da lei, mas a gente ainda precisa brigar para que ela, de fato, aconteça dentro da escola e na sala de aula. Mas isso não é um discurso para que a gente deixe de produzir. Eu sempre digo isso. Mas é para que a gente tenha essa responsabilidade. Porque Carolina Maria de Jesus foi uma escritora mineira que foi para São Paulo, escreve Quarto Despejo, foi contemporânea da Clarice Lispector. Todos nós ouvimos falar de Clarice. Eu adoro, eu tenho coleção aqui da Clarice na minha biblioteca. Mas eu tenho a coleção da Carolina também. E aí eu gostaria de, na minha escola, eu ter ouvido falar da Carolina. Tal qual, quando eu era professora da rede municipal, eu ganhei livro sobre a Clarice Lispector. É isso que falta, né? Que todos saibam que elas foram contemporâneas, que apareceram juntas. E aí, como é que é isso? Eu tem uma livraria num shopping aqui de Campo Grande, cerca de 3 anos. Em 2018, eu lancei livro lá. Fui muito bem recebida e tal, mas os livros ficaram lá no final. Eles não ficam no primeiro. Os livros vão ficar em algumas livrarias que tenham esse conceito, ou que estão mudando, ou na cultura, ou nessas pequenas livrarias que nós estamos fazendo. Tem outras livrarias, tem em outros lugares aqui do Rio de Janeiro.
A primeira publicação da Conceição foi aos 60 anos de idade, né? E aí, o que acontece? Tudo isso, por isso que é necessário o infantil, para que as crianças se percebam num ambiente assim, eu posso ser o que eu quiser. Eu não preciso ser só a empregada doméstica. Lembra que eu digo da história da minha mãe? Minha mãe e minhas tias, eu perdi minha mãe agora em maio. Então, eu sempre escrevi muito por conta até das brincadeiras que minha mãe dizia. Foi o primeiro conto que eu escrevi. Primeiro conto não, a primeira crônica, né, que é o Reginaldo Derreteu. Então, assim, esse cotidiano de brincadeira, né, dessa cultura, dessa vivência na favela, que é um outro olhar, e que a gente que tem, eu sou historiadora, aí você vai esbarrando com a sociologia, né, e aí você vai tendo um olhar afinado, que é esse olhar do escritor, que a gente olha onde as pessoas não estão olhando e começa a produzir e escrever. Então, é baseado nisso que a gente está aí produzindo, fazendo, independente se nossos livros estão na primeira prateleira ou não. Entendeu? Nossa, Elaine, é uma aula, né? Nossa, os convidados aqui dão uma aula de aprendizagem. Não, porque eu fico pensando assim, né? Sobre a produção infantil. Eu lembro que eu li, não sei se acho que foi uma entrevista sua ou um comentário porque você está no site até da UFMG, né? Sim. Do professor Eduardo de Assis. Isso. E lá aparece, você valoriza, eu achei muito interessante, você valoriza o cotidiano. E aí você trata de um momento, né, simples, que às vezes a gente não dá nem atenção, que é o tomar café, né, com a mãe e a filha. E isso me fez também lembrar da história da sua mãe, né? Então a gente fica pensando que só é possível essas gerações publicarem e tomarem a escrita, né, desses momentos, porque as mães e as avós foram domésticas, se dedicaram, né, de manhã, tarde e noite nessa vida, mas deixaram no café da manhã ou no momento da janta, enfim, as suas vivências. É isso que você quer trazer? Nesses momentos do dia a dia, as vivências, né, dessas mulheres incríveis, como você bem coloca. É isso, e vai um pouquinho além. Por exemplo, a Conceição, ela legitima esse termo escrevivência, que é maravilhoso, porque a gente está escrevendo das nossas memórias. Porque aos 10 anos de idade, eu não estava lendo Machado de Assis. Não porque eu não quisesse, mas eu não tinha uma coleção como tenho hoje de Machado de Assis, do Lima Barreto. Aos 10 anos, eu estava tomando conta do meu irmão para minha mãe trabalhar. Brincando, pulando em árvore. Então, quando eu me torno escritora, eu vou escrever sobre essas memórias, que é esse Café, que é um livro que faz sucesso e que fala, eu brinco com as crianças o seguinte, ó, amor e afeto a gente tem a 0800 todo dia, que é o cuidado na comida, no café, e vocês estão querendo um iPhone, o telefone mais caro, e tal, brincando para pensar, e essa pandemia trouxe isso para a gente, a família, o que é mais simples, um olhar para dentro, né? E aí, vendo o filme, fazendo uma analogia aqui com o filme do Cazuza, aos 10 anos de idade, Cazuza já estava produzindo e escrevendo muito, e ele estava tendo encontro com Vinícius de Moraes. Quem viu o filme dele sabe lá que tem lá ele e o Pedro Bial foram à casa do Vinícius. Olha só a diferença, né? Um grande poeta, mas ele está com todo um arcabouço de literatura. Aí uma vez o Jornal o Globo veio na minha casa, na época da segunda edição do Mulheres Incríveis, e eles me perguntaram, eles queriam, mas por que você escreve? Eu escrevo das minhas memórias. Eu escrevo porque eu leio muito, e eu gosto de olhar esse cotidiano e transformar isso em literatura, né? Então, não tinha uma base. Eu fui lendo tudo, mas não porque
com 10, 11 anos, eu tinha tudo isso. E não sou contra. Quem tem, ótimo. Eu adoro as letras, eu dou aula com as letras do Cazuza, eu gosto, mas perceba, coloca esse menino de 10 anos com o privilégio branco, conversando com Vinícius de Moraes, e coloca a Elaine Marcelina tomando conta do seu irmão. E a gente... Eu não estou me colocando nem perto da literatura e da poesia que o Cazuza escrevia. Não é isso, mas como é que eu ponho isso na balança? Para depois dizer que a população negra só vai aparecer no jornal se for na seção criminal, né? Então, toda vez que eu saía no jornal, e eu faço questão sempre de dizer que nasci na Vila Aliança, favela do Rio de Janeiro, quando eu fui para o Sem Censura, e minha mãe estava viva, eu disse assim, Dona Ivone, senador Camará, a filha da Dona Ivone, eu sempre usei esse termo, a filha da Dona Ivone está no Sem Censura. E nesse mesmo dia eu entrei num trabalho de diálogos, então no dia que eu estava no Sem Censura, tinha um evento da Rede Globo aqui na periferia, e aí minha cara preta estava lá entre a novela, então todo mundo, né, os amigos e tal, porque você sabe que é uma rede que expande muito. Mas a gente não pode perder a cabeça com isso e sempre ter o pé assim, eu venho desse lugar e eu preciso que as pessoas se empoderem nesse lugar e se permitam a serem o que quiserem. Escritoras, médicos, jornalistas, sabe, que percebam isso, mas que não é fácil, para que a população entenda que não é fácil. Como é que eu acordo com 10 anos, que não conversei com Vinícius de Moraes, com 10 anos, e digo assim, você é escritora? Né? Agora, perguntar por que escreve, né? Até chega a ser ofensivo, né? Porque eles querem... A escrita não fosse o espaço, o seu espaço, né? O porquê, não o quê, sobre o quê. Né? Quer colocar num lugar, assim, eu sentia que queria que tivesse uma resposta assim, porque eu li Machado, porque são as respostas. Por que a Conceição Evaristo tem que brigar para entrar na Academia Brasileira de Letras e não conseguiu entrar? Né? É uma elite branca e de homens escrevendo. São poucas as mulheres escrevendo. Ainda tem isso. Então, nós somos mulheres e negras e periféricas, né? Vai tendo toda essa marca, mas quem está me ouvindo, não é isso que vai nos paralisar, nos subalternizar. Como bem disse a Conceição, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. É uma das frases dela que é bem impactante e importante para esse momento de pandemia, de morte, de desespero, onde as pessoas... esse é um dos primeiros programas que eu estou fazendo depois da perda da minha mãe. Para eu levantar, Cristiane, foi assim, eu perdi minha tia e perdi minha mãe. Então o chão foi embora. Mas, sobretudo, eu tenho uma filha de 16 e a minha mãe, ela era tão forte, tão revolucionária, que ela ia muito em enterro, né? Que eu falava assim, nossa, mãe, você vai em enterro de todo mundo. E o hábito na minha família toda saiu do enterro, vamos beber o defunto. Era esse o hábito, que para mim, que estudo religião de matriz africana, é o gurufim, né? Festejar o morto, beber o morto. E aí ela bebia e o dia seguinte a vida, vamos embora, vamos trabalhar. Ela era doméstica, ela não tinha tempo para chorar, para lamber a ferida. E aí eu falei assim, eu estou no alto dos meus 47 anos, eu tenho que lamber a ferida trabalhando, falando dela, tornando esse legado dela importante, escrevendo sobre ela, colocando a história dessa mulher no mundo. Entendeu? É dessa forma que eu vou, sabe? Se você pega Mulheres Incríveis, tem muito da minha mãe, muito da traquinagem, da brincadeira. Ela era muito alegre, muito à frente, revolucionária em todos os sentidos que você possa imaginar. Ela dizia assim, minha filha, você tem a cultura dos livros e eu tenho da vida. E é verdade. Eu lembrei da minha mãe também que diz, né? Que a escola do mundo não tem férias. A escola do mundo não tem férias.
E é a aprendizagem que nós recebemos dessas mulheres, dessas gerações, né? Tão guerreiras, que nos deram a oportunidade, né, de estudar, enfim. E ela tinha isso, né? Ela disse que fez até admissão só, ela não estudou. Lia muito, minha mãe gostava de ler também. E essa coisa assim de não ficar ali. Eu tenho um texto que a minha mãe se escondia para chorar. Eu vi minha mãe chorando de madrugada. Né? O título desse texto é Guerreira. Então ela não tinha essa. Não podia mostrar uma fragilidade, entendeu? Para a gente, para o mundo. E aí, como é que você dá conta de ser 24 horas forte, né? E aí, às vezes, eu fico pensando assim, e aí uma dessas coisas, ou essas lembranças, que me fazem estar aqui hoje e estar retomando devagar as minhas agendas, sabe? Por isso te agradeci tanto pelo convite, estou feliz de estar aqui, porque é importante. Primeiro, é importante um canal como esse, para a gente poder falar das produções, para incentivar outras pessoas, para contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, como é que a gente trabalha, como é que a gente dá conta aí de. E essa coisa de escrever, de não dormir, tem um ditado também que é importantíssimo, que aí foi a sua irmã que perguntou, para os alunos. Eu quero escrever um livro. Um livro é porque eu publico, escrevo muito, estou sempre envolta com texto, com prazo. Mas o que você desejar na sua vida? Então eu digo assim, que horas você acorda? Ah, Helene, eu acordo às 6. Acorde às 4, acorde às 5. Porque para escrever você tem que ler muito. Então isso aí tem que ser uma prática cotidiana. Mas, Helene, eu durmo meia-noite, passa a dormir às 2 da manhã. É o que você deseja? Você vai conseguir assim. Eu escrevia no ônibus, tem um escritor aqui da Zona Oeste, que é o Jessé Andarilho, que o primeiro livro dele foi no trem, né? Então, não tem desculpa. Se você quiser, você faz. Nossa, Elaine, que super dica. Mulher linda, Mulher Maravilha, tudo aqui o pessoal está dizendo. Deixa eu até ver aqui. Gente, ela é Mulher Maravilha, incrível, né? Acho que tem que escrever sobre você também, né? Você já está lá como na coleção, né? É difícil. Celina, mas eu acho que tem que também ter Mulher Incrível. Deixa eu ver aqui o pessoal. A Orlinda, né, que comentou também, escritora, todo mundo falando que você realmente é incrível. E, ao mesmo tempo, né, como que você abriu uma livraria na pandemia, fantástico. Eu acho que livraria, em qualquer momento, tem que ser incrível, né? Isso. Na verdade, no Brasil é assim. A Isabela, gente, ela está no 3º ano do ensino médio, ela é fantástica. Boa noite, Elaine. Você, como ativista do movimento negro e mulher, acredita que o feminismo e o ativismo preto conseguem se fundir? Ou, devido à história do movimento, o feminino é elitista? Eu acho que tem aquela ideia, né, do movimento feminista, que vem de mulheres brancas, europeias, né, norte-americanas, e a Lélia Gonzalez acaba trazendo essa discussão para o movimento que tem que ser interno, né, e eu acho que é nesse sentido aí. O que você acha? Então, É uma boa pergunta, e assim, é um feminismo negro, né, que ele tem a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, a Sueli Carneiro, que escreve muito sobre esse feminismo negro. E eu digo para vocês, assim, não tenho vergonha de dizer, eu tenho muito medo de me colocar assim, eu sou feminista, né? Os rótulos são muito difíceis, mas, sobretudo, quem pega meu livro fala, você é feminista. A partir do momento que eu estou brigando pelo direito das mulheres, eu sou feminista. Né? E aí, quando você faz essa linha, que é esse recorte, porque no momento em que nasce o feminismo, que as mulheres brancas estão brigando na Europa, as mulheres negras estão aqui em condição escravizadas e subalterna. Mas, sobretudo, também estão lá as quituteiras, né? Trabalhando para que outras africanas ou africanos fossem libertos. E aí, lá na frente, os teóricos do assunto, que é a Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, vão discutir o quê? O feminismo negro,
Entendeu? Então, eu tenho muito, por ser historiadora, eu tenho um cuidado danado de dizer assim, eu sou feminista. E aí eu sou feminista negra. E aí eu falar de conceito de feminismo. Então, Isabela, faça assim, faça no seu cotidiano o seu feminismo, aquilo que você acredita como tu, em relação que se você é uma mulher branca, se você é uma mulher negra, se você é feminista negra, eu não me intitulo, não me coloco, embora eu sei que eu sou feminista, eu tenho essas bases, eu tenho a base da Lélia Gonzalez. Uma das coisas que o fio condutor, né, dos depoimentos que eu fiz lá no meu TCC, falando da formação da mulher de 75 a 85, é a Lélia Gonzalez com a mãe Beata e com a Zezé Mota, porque as duas entram para o movimento negro através da Lélia Gonzalez. Né? É o fio condutor das duas. Mas, sobretudo, existem mulheres que são feministas. A minha mãe. Depois de um tempo que eu fui entender que minha mãe já era feminista, mas ela não se intitulava. Como que minha mãe, uma doméstica, vai se intitular feminista? Ela não entende conceito, mas ela sabia do corpo. Minha mãe fazia aborto. E era uma coisa que até eu, antes de estudar, de entender esse direito do corpo e do que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele, a minha mãe já tinha esse entendimento, sem ter lido nada, sem ter estudado. Mas era criticada. Mas ela não deixava de fazer. Ela teve 5 filhos e não sei quantos abortos, porque ela não posso mais ter filho, eu não vou mais ter. Então ela tinha esse direito e ela limitava o que ela queria. Minha mãe sempre fez o que queria, né? Bebia, ela faleceu com 64 anos, jovem, né? 4 AVCs, porque eu digo que ela foi uma eterna adolescente. Ela bebia muito, fumava, e aí eu falava, mãe, o remédio, vou tomar o remédio segunda-feira. Essa segunda-feira, infelizmente, foi o que acarretou ela ir embora tão cedo, sabe? Mas foi embora cedo fazendo tudo que queria. Então, eu acho que é uma mulher revolucionária à frente do tempo, e se ela fosse uma estudiosa, como Sueli Carneiro, como Lélia, se tivesse nessa bancada, seria uma feminista negra, né? E importantíssima para o debate. Isso. Deixa eu te falar, os livros, eu coloquei a editora, acho que faltou um hífen, né? Os livros, né, tanto os seus quanto de outros autores, estão na livraria O Jobá e no site da lojaintegrada.com.br, viu, gente? Eu coloquei aqui, mas tem também o link na descrição aqui do vídeo. E a Elaine também está no Instagram, gente, está no Facebook, vocês encontram, conversam, tirem dúvidas, gente, incentivem. Eu sempre coloco assim, sabe? Incentivem as livrarias, os autores, a autoria brasileira, contemporânea. Eu venho falando, assim, eu toco nessa tecla várias vezes. E venho fazendo resenhas, viu, Elaine, da literatura brasileira contemporânea. Eu cheguei a fazer da Miriam Alves, da Cidinha. Ai, que bacana. A Cris veio aqui, a Cidinha também, eu conversei com ela. Mas não fiz ainda uma resenha da Cris, né? E também já quero trabalhar em cima dos seus livros, estou extremamente curiosa, na verdade. E assim, né, deixando marcas, né, já virei sua fã, muitos daqui viraram, Elaine, sua fã. Não, eu acho que pela postura muito positiva, né, de olhar para o entorno, retirar, né, dali N possibilidades. Eu acho que isso que chama bastante atenção. E eu acho que é isso, Elaine, quero agradecer, né, que você aceitou, eu não sabia disso, né, que você estava nesse momento de luta, enfim, daí o agradecimento muito maior de você se propor a ter essa conversa, que talvez ajude, né, a distrair, ajuda. Orientar todos que estão aqui te ouvindo. E eu queria, assim, que você deixasse, eu não sei, né, se é possível deixar mais alguma mensagem de incentivo para jovens escritores? O que você diria aí para essa nova leva, digamos assim? Permissão.
tudo na vida precisa de permissão, da sua permissão. Eu me permiti estar aqui hoje no programa, de aceitar. Você nem sabia de nada disso, né? E como eu sempre falo da minha mãe, isso é fato, vou sempre falar. E quem quer escrever é isso, não tem hora para dormir, para acordar, onde você estiver, é bloco de nota, celular, áudio, porque tudo leva a gente a escrever, né? Ler muito, de tudo. Jornal, principalmente. Se você puder ler 2, 3 jornais. Elaine, como é que eu faço isso? Hoje é mais barato, né? Porque você ainda tem jornais online, gratuitos. Mas quando eu fiz a primeira edição do livro, lá em 2008, e que o editor disse que eu tinha que ler 4 a 5 jornais diariamente, e jornais estrangeiros, né? Para saber. Porque você tem que saber o que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo no mundo, isso é um ponto. Né, para você poder escrever, dialogar, vou escrever o quê? Sobre o quê? O que vai ser diferente que alguém ainda não escreveu? Ou qual vai ser a minha ótica para essa escrita? Isso é o que é importante, sabe? Que fresta você vai achar nesse mundo para colocar sua marca? É isso. Acha a sua fresta. Elaine, eu vou editar esse vídeo, eu vou colocar essa mensagem, se você autorizar, e vou divulgar esse recado final divino. E assim, gente, deixando o convite, Elaine, para próximas entrevistas, da gente tomar um café um dia, quando acabar toda essa loucura, né, de pandemia. Um prazer. E, nossa, que delícia, né? Todo mundo aqui também falando que é um aprendizado, você é incrível. E eu agradeço por aparecer aqui, né, e honrar com a sua presença o canal, que é pequeno, mas que acaba aí dando possibilidade, né, que as pessoas conhecerem escritores, professores, enfim. Elaine, um beijo, força. Beijo grande. A gente vai conversar, viu? Não se preocupe, não. Gente, ó, deixa eu colocar de novo o link da livraria. Livraria Joobá, gente, vocês jogam lá na internet, no Google, já aparece. Tem livros ali. Olha, tem um ali que, meu Deus do céu, acho que é um daqueles clássicos, né? Agora, ai meu Deus, eu vi tantos. Tem até sobre literatura de Senegal, não, de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, gente, Angola, que é pesquisa de um professor meu da UERJ. Tem assim, títulos, né, acadêmicos, tudo que vocês pensarem, gente. E eu acho que é isso, gente. Valorizar, procurem lá. E é isso, Elaine. Gente, obrigada para quem ficou acompanhando até agora, nessa terça gelada, pelo menos aqui. Aqui também está geladinho. Um beijo. Ai, aqui o Sudeste todo, minha filha, a gente está virando picolé do Himalaia, como dizem. Diane, outra coisa, não pense que seu programa é pequeno, não. Esse carinho, esse acolhimento, esse cuidado, continue, é importante demais. A gente não produz para ficar escondido embaixo da mesa. Então, a gente precisa de parcerias como você, tá bom? Obrigada, Elaine. Beijão. Da motivação. Um beijo, gente. Boa noite.